Olá, ouvintes do Psicast. Eu me chamo Rafa Moon. Sou atualmente conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Piauí. Ocupei o cargo de conselheira secretária no Conselho Regional de Psicologia. Atualmente sou coordenadora do Centro de Referência e Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP. Sou uma mulher travesti, de pele branca, com traços pardos, de cabelo cacheado, aloirado. Estou utilizando uma tiara verde, um vestido verde com estampas de riscas, de alcinhas, um colar com um pendente dourado, brincos dourados e um óculo retangular. Eu gostaria de passar a fala agora para duas pessoas maravilhosas que estão hoje no nosso podcast, pessoas que são incríveis e que eu conheci nessa jornada enquanto conselheira e principalmente enquanto ativista sobre os direitos LGBTQIA+, aqui dentro do estado do Piauí. Inclusive, uma delas, uma grande irmã minha presidenta, né, a pessoa que eu divido o cargo de presidência lá dentro do Conselho Estadual LGBTQIAPN+, a dona Leona Osternes. E aí eu passo a palavra para a dona Leona se apresentar e falar um pouco dela. Muito obrigado, minha irmã, por você estar hoje aqui no Psicast. Honro minha ancestralidade viva, honro você. Eu que agradeço, Rafa, pelo convite de estar participando desse momento, onde a gente vai estar discutindo as nossas políticas públicas para a população LGBT dentro do estado do Piauí. Como você disse, me chamo Leona Osternes, sou uma mulher negra, transexual. Hoje eu estou enquanto coordenadora de proteção à população LGBTQIAPN+, no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a primeira mulher a assumir uma coordenação tão importante a nível de Brasil. Também estou enquanto presidente do grupo de trabalhos da Secretaria de Segurança Pública, desde 2022, quando eu assumi lá na coordenação. E, como você disse, nós estamos dentro do conselho, onde você está como a vice-presidente, eu estou como a presidente titular deste conselho, onde a gente vem fazendo um grande trabalho, né, fiscalizando as políticas públicas que existem dentro do nosso estado. E eu sou uma mulher negra, transexual, de cabelos longos, preto, estou com um brinco de florzinha meio laranjado, também uma calça preta e uma blusa meio esverdeada. Acho que é um azul, né? Azul. Um azul. E conte sempre com a gente, que estamos sempre à disposição. Duas travestis, gente, dentro de um conselho estadual, isso é algo muito importante, algo muito histórico. Te honro, minha irmã. E como, né, a gente não poderia também deixar de trazer essa pessoa importante, maravilhosa, o doutor Ciro, que está aqui representando a OAB, o doutor Carlos Germano, que também foi convidado para estar aqui nesse podcast. Infelizmente, ele não pôde participar. Eu te convido, doutor Ciro, para que você se apresente, fale um pouco de você e você possa fazer sua audiodescrição. Olá, meninas, tudo bem? Gente, é um prazer estar aqui com vocês. São pessoas que eu admiro bastante. Leona e Rafa são parceiras da UAB, parceiras da nossa comissão. Eu me chamo Ciro Soares, eu sou advogado de maiorias minorizadas. Eu atuo predominantemente na área trabalhista e estou secretário-geral adjunto da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Piauí. Estamos aqui para debater, para discutir esse aspecto legal, né, do nome social, sobre a questão das microviolências, o que nós podemos fazer em relação a medidas, políticas públicas, até a questão da legislação acerca sobre esse tema. E para que todos possam ver, né, acabei esquecendo de fazer no início, eu estou com camisa preta, estou com terno cinza, eu tenho os cabelos pretos, estou de barba, uso óculos, sou um homem pardo e sou um homem cis. Muito obrigado, doutor Ciro. Então, o doutor Ciro já foi aqui dando a introdução do nosso tema de hoje, né? Eu gosto de começar sempre apresentando os nossos convidados para poder a gente soltar o nome do episódio. E hoje o nome do nosso episódio, nosso Psicast Não é Frescura, é Violência. Nome social, identidade de gênero e violências simbólicas. E para começar a gente começar a discutir sobre esse tema,
eu trouxe assim algumas questões norteadoras, né, para que a gente possa começar então aí a dialogar um pouco sobre isso, né? A primeira questão que eu quero colocar aqui para vocês, aí eu vou passar a bola para Leone e depois para o Dr. Ciro, é: por que a negação do nome social é considerada uma forma de violência simbólica e não apenas uma falta de hábito? Eu passo a bola para a doutora Leona para poder ela explicar um pouco sobre essa temática. Primeiramente, eu quero aqui falar para todos os ouvintes sobre essa lei, que é a Lei 5.916, de 2009, que é de autoria da ex-deputada, que era aliada às causas LGBT, a deputada Flora Isabel, que foi uma política pública certeira no momento certo e na hora certa, né? Para que a população de mulheres travestis e transexuais ela tenha o seu nome, o seu nome social, né? Respeitado nas empresas, né? No âmbito administrativo do governo do estado. Infelizmente, a gente ainda tem algumas resistências que as pessoas elas confundem muito o nome social com o nome civil, né? Tem algumas meninas que muitas vezes não sentem a vontade de fazer a retificação de nome e gênero e as mesmas têm o seu nome civil como veio ao mundo. E aí as pessoas acham que o nome social ele tem que ser vinculado a alguma identidade ou a alguma carteira. E não é dessa forma, né? Porque a lei ela já garante que essas mulheres ela seja garantida pelo nome que ela se reconhece. Independente de documentos, ela tem que ser respeitada por esse nome. Mas, infelizmente, o machismo, o preconceito ainda é bastante enraizado na população que muitas vezes, quando essas meninas procuram os órgãos, né, para alguma demanda, infelizmente não tem aquela preocupação do atendimento em estar fazendo a busca social, perguntando qual o nome que ela gostaria de ser identificada. Eu acho, doutora Leona, que cabe inclusive aqui a gente fazer, né, uma adendo dentro da sua fala, junto com o doutor Ciro, talvez se ele também quiser se posicionar sobre isso, que é justamente, gente, sobre o fato de você mudar seu nome civil, né? Para quem ainda não teve essa possibilidade de retificação de nome civil, para a gente, enquanto pessoas trans e travestis no Brasil, ainda existe muitas barreiras, muitos empecilhos, mesmo diante das leis que a gente já tem no nosso país. Um dos grandes empecilhos que a gente tem em relação a mudar o nosso nome dentro dos nossos registros civis é justamente sobre, muitas vezes, o dinheiro, porque existe um custo para poder você fazer isso quando você não faz através de um ato da defensoria, um ato político público do governo ou do governo do estado, em mutirões de retificação, mas a gente encontra muitas barreiras. Por exemplo, muitas vezes as pessoas trans que querem e desejam mudar o nome, muitas vezes não têm mais acesso àquele cartório onde ela foi registrada. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa trans ela é uma pessoa trans que nasceu no interior do Piauí, mas hoje ela reside lá na Paraíba. Só que para poder ela mudar o nome dela é necessário todo um protocolo cartorial, que muitas vezes envolve dinheiro, tempo. Então, isso tudo leva um custo muito alto. E muitas vezes também uma burocracia que pessoas como nós, pessoas trans, que não é a nossa grande realidade, que é a grande realidade da maioria das pessoas trans no Brasil, que é ter um conhecimento burocrático, um conhecimento educacional maior, que te garanta resolver isso. Sim. Então, muitas vezes as meninas ficam presas ali já na porta do cartório porque elas não sabem como prosseguir ou como fazer com aquela informação que nos é dada. E sem falar, Rafa, que também tem a questão da aceitação da família, né? Infelizmente, eu conheço algumas meninas que têm a vontade de fazer a mudança de nome e gênero, mas devido à família não aceitar, elas
prefere não constranger ela e continuar mesmo com o nome social, sem falar outros utensílios, né? Tem a questão que aconteceu comigo, assim que eu fiz a retificação de nome e gênero, como eu sempre trabalhei de carteira assinada, com o meu nome morto, e eu sempre recebia o meu abono salarial todos os anos. E depois de 3 anos de retificada, quando eu fui receber o meu PIS, infelizmente lá constava, né, divergências nos dados. E aí a gente vê o quanto ainda é dificultoso devido a esses problemas, né, que a gente encontra no meio dos caminhos. E tem gente também, mulheres travestis que já estão há muito tempo no mercado de trabalho, não quer bater cabeça com isso. Mas assim, lá, voltando aí sobre a lei do nome social, a gente desenvolvemos um projeto que é o Identificar para Respeitar, né, onde nós, a nossa Diretoria de Defesa Social, através da coordenação e da gerência, estamos percorrendo alguns municípios, não só na capital, mas dentro do estado do Piauí, levando esse projeto, fazendo formações nas delegacias, que faz o primeiro atendimento, né, informando como eles devem acolher aquela pessoa. Muitas vezes, como a Rafa falou, lá no interior a gente tem aquela dificuldade. E uma menina transexual, muitas vezes, não sabe dos seus direitos, não sabe da lei do nome social. Quando vai registrar um boletim de violência, um boletim de ocorrência, ela tem até medo de dizer, né, que é uma mulher transexual, que é uma mulher travesti, que ela se identifica, né, pelo nome que ela se reconhece. Infelizmente, esse medo vem pelo fato dela chegar naquele momento e não ser acolhida por ela ser uma mulher transexual. Que às vezes ocorre, né, Leona? E aí acho que a gente pode começar a dialogar aqui com o Dr. Ciro justamente sobre esses processos de violência, porque assim, o que mais ocorre com a nossa população, né, com o nosso povo, com a nossa ancestralidade, transancestralidade, é justamente essa violência daquilo que a gente chama de negação. Não há falta de hábito. Hábito você constrói, né? Hábito você muda. Isso. O que a gente está falando aqui é de uma coisa muito mais profunda, que é justamente a negação das nossas identidades. Não à toa a gente tem aí os relatórios anuais da ANTRA, né, que é a Articulação Nacional de Pessoas Trans Travestis do Brasil, que foi fundada, né, pela Giovanna Baby, nossa mãe, nossa traviarca, e que todos os anos tem demonstrado nos relatórios que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Eu costumo dizer que os dados da ANTRA, eles são verdadeiros, mas eles ainda são imprecisos. Por quê? Porque a realidade é que esses dados são bem maiores, provavelmente, do que aquilo que eles demonstram. Porque, assim, aí eu vou passar para o Dr. Ciro já, que é onde eu informo que, assim, quando a gente olha para os dados da ANTRA, a gente sabe que os dados, eles são subnotificados, eles são coletados por uma ONG, né, uma ONG. Então, assim, quando a gente olha para os dados da ANTRA, eles são dados que foram coletados através de matérias, através de notificações ou subnotificações, e na grande maioria das vezes não tem a identidade de gênero registrada daquela pessoa que sofreu violência. Porque na grande maioria das vezes o nome social ou o nome civil da pessoa não foi respeitado, não foi registrado e foi considerado dentro dos protocolos jurídicos como uma outra coisa. Né? Então, aí eu deixo para o Dr. Ciro também falar um pouco sobre como é esse processo nas questões jurídicas e principalmente dentro desses processos em relação às delegacias, em relação a esses serviços de segurança pública e principalmente dentro do direito onde você trabalha, né? Que é o direito trabalhista. Entendi. Em relação à situação do nome social e também do nome civil, caso a pessoa transexual ela queira fazer a retificação do seu nome na esfera também civil. Eu sempre gosto de falar, quando nós estamos nas reuniões, quando nós estamos nas formações, que o direito que tutela, que protege a pessoa LGBTQIAPN+, é um direito muito recente. Entretanto, foi um direito que foi conquistado por uma luta centenária. Ou seja, muitos corpos LGBTs sofreram para que hoje nós pudéssemos ter o mínimo da legislação que tutele
as pessoas LGBTQIAPN+, sobretudo as pessoas transexuais. E quando nós falamos sobre direito, nós precisamos entender que o direito é inerente às pessoas, independente da cor, da raça, do gênero, da orientação sexual. E um direito, ele não precisa ser reconhecido para existir. Eu tenho direito, é um direito natural a mim, é inerente à minha pessoa. O que falta é reconhecimento. E a nossa Constituição Federal, ela já reconhece o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade. Então, se eu estou em posição de igualdade a você, se eu sou ser humano como você é, por que você ou pessoas transexuais não podem também ter os seus aspectos de personalidades respeitados? Isso é interessante, né, doutor Ciro? Porque, assim, vamos dar um panorama aqui dentro do que o doutor Ciro está trazendo, gente? Porque, assim, eu me considero uma psicohistoriadora, tá Sim. bom? Não é uma área da psicologia, mas é uma coisa aí que eu tô gostando de me identificar, porque eu estudo muito história, né? História da população LGBTQIA+, no Brasil, e não dá pra gente falar de psicologia também se a gente falar sobre história. E no caso de pessoas LGBTQIA+, como é a minha grande área de atuação, que é gênero e sexualidade, eu estudo muito sobre isso e eu acho interessante isso que o doutor Ciro tá falando, porque eu também falo isso nas minhas aulas, né? Eu também sou professora. E é interessante, doutor Ciro, porque assim, a Constituição de 1988, que a gente tem no Brasil, ela é uma Constituição que a gente não precisaria, na verdade, ter direitos específicos como pessoas LGBTQIA+, se ela fosse respeitada na sua integralidade. Por que a gente precisa de ADIs? Por que a gente precisa de que o Supremo Tribunal ele valide determinadas ações jurídicas? Porque, infelizmente, os operadores do direito que hoje ocupam esses espaços são pessoas que a gente já conhece por aquela siglazinha que a gente tanto fala. Hétero, cis, branco, sem deficiência, né? São essas pessoas que estão lá sentadas e que muitas vezes legislam nas esferas mais baixas para as esferas mais altas de poder no nosso país. Com certeza. Então, o que acontece? Não é à toa que, por exemplo, a gente teve na década de 80 para 90, mesmo com a nova Constituição, a Roberta Close ter se tornado apátrida porque ela fez uma cirurgia de redesignação sexual. Então, o que acontece? A Roberta, ela ficou apátrida, ela não teve o direito a ter uma carteira de identidade com o nome dela e com o gênero. Então, é sobre isso que o senhor está trazendo e que eu estou achando muito interessante. E continuando aqui o raciocínio, de fato, Rafa, é verdade, essa situação que você pontuou. E quando nós falamos, você até falou no início da sua fala, né, que violência simbólica, mas quando nós falamos sobre desrespeito ao nome civil, ao nome social, de uma pessoa LGBTQIA+, sobretudo as pessoas transexuais, nós estamos falando do aspecto criminoso, não é aspecto simbólico. Inclusive, hoje nós já temos a aplicação do crime de homofobia equiparado ao racismo. Então, nós precisamos trazer isso também como um dado. No momento que você desrespeita uma pessoa travesti, uma pessoa transexual, no que se refere ao seu nome social ou civil, você está também cometendo um crime equiparado ao racismo. E é interessante a informação que você trouxe, Rafa, no sentido de que o direito hoje em dia, as nossas casas legislativas são casas burocratas, são casas que instrumentalizam o direito para as populações que historicamente são maioria. São as pessoas ricas, são as pessoas brancas, são as pessoas cis. São as pessoas que desde o início, desde que o mundo é mundo, detêm o poder. E o que o nosso STF está fazendo agora? Está interpretando a legislação, está tendo que legislar, digamos assim, para que nós possamos ter o direito das pessoas LGBTs tutelados. E quando nós falamos sobre essa questão do direito LGBT, sobretudo o direito ao nome civil, nós precisamos voltar lá para 2018. 2018 foi ontem, eu estava saindo da faculdade. E foi em 2018 que o STF reconheceu que não haveria necessidade de redesignação sexual e nem a hormonização para que o Estado, ele reconhecesse a retificação do nome civil das pessoas trans e transexuais. Antigamente, poderia sim ocorrer a retificação. Entretanto, a retificação era judicial. Haveria necessidade de ingressar com a demanda judicial. Como é que uma mulher transexual, precarizada, muitas vezes, que está na vida da prostituição, não tem conhecimento, não tem instrução, ela vai procurar o judiciário para fazer essa retificação?
Se ela não consegue. Isso é bem verdade, doutor Ciro. E eu acho que aqui entra a nossa segunda pergunta do podcast, que a gente pode também ir direcionando, porque a gente já está entrando dentro desse assunto, né? Sim. E aí eu vou deixar a palavra livre para os nossos dois convidados falarem, discutirem um pouco sobre isso, que é sobre a questão relacionada às microviolências cotidianas que afetam a saúde mental de pessoas trans e travestis ao longo do tempo, né? Porque, assim, o que o senhor está falando ela é uma microviolência que, na verdade, também é uma macroviolência. Sim. Porque se a gente for parar para poder pensar, esse direito ao nome e ao prenome que a gente utiliza, ele sempre foi um direito negado, mesmo a gente, enquanto pessoas trans e travestis, tendo se entendido ao longo de toda a história enquanto mulheres, né? Enquanto identidades femininas. E aí eu queria passar um pouquinho, doutor Ciro, a palavra para a Leona, para que ela fale um pouco sobre essa questão das microviolências e macroviolências, dentro da sua perspectiva, enquanto essa pessoa que trabalha dentro da Secretaria de Segurança Pública e principalmente enquanto mulher travesti. Só pegando o engancho do nosso amigo Ciro, quando ele traz essa realidade, né, de que antigamente, lá em 2018, as meninas elas até conseguiam, né, por ordem judicial, o nome civil, como ela se identifica, mas em questão de gênero, o juiz reconhecia ela como gênero masculino. Só logo em seguida, né, que nós conseguimos essa vitória, né, onde CNJ, né, diz que todos nós, independente de cirurgia ou não, nós temos o direito de fazer a mudança de retificação tanto de nome e gênero. Só depois de 2018 foi que a gente conseguiu que a gente também fosse assegurado na questão do gênero. E quando a gente fala de violência, né, Rafa, vou falar enquanto Secretaria de Segurança, né, a gente desenvolveu um projeto. Esse projeto é em parceria com o Ministério Público, que é a Polícia Respeito à Diversidade. Né, através desse projeto, foi possível a gente criar o protocolo de cidadão de produção de dados de violência contra essa população LGBTQIAPN+. Englobo logo toda a população. Né? E através desse protocolo foi possível, né, a gente lançar o terceiro boletim de violência contra essa população. O Piauí é o único estado que tem esses dados concretos e que são divulgados para toda a população. Como você falou antes, né, a gente tem a ANTRA, que ela faz nessas pesquisas a nível de Brasil, né, a nível de Brasil, por notificações e subnotificações. Mas o que a gente tem dentro das forças de segurança é uma pesquisa muito mais elevada, né? Não descredibilizando a ANTRA, mas a gente tem o delegado João Marcelo e sua equipe, né? Eles vão muito além, né, dessas notificações. Graças a Deus, nós estamos fazendo um maravilhoso trabalho, estamos conseguindo sensibilizar os profissionais das forças de segurança, até quando as meninas vão procurar na delegacia, o que a gente está orientando no primeiro atendimento, que elas digam, olha, a gente vai lhe fazer algumas perguntas, e essas perguntas a gente faz para todas as pessoas quando vem registrar o boletim de ocorrência, né? E caso você não se sinta preparada ou por algum motivo não se sinta bem responder aqui, a gente pode ir numa sala. Por que essa busca ativa? Justamente para que realmente a gente tenha esses dados notificados. E dentro das forças de segurança, lá no BO, já tem um espaço identidade de gênero e orientação sexual. E através desses dados é que a gente conseguiu gerar esse terceiro de boletim de violência contra essa população que muitas vezes não, que ela tem todos os dias os seus direitos negados. E isso é importante, né, Leona? Porque assim, gente, uma coisa que a gente precisa sempre estar atenta e observando é que assim, a gente só consegue produzir política, a gente só consegue produzir direito, a gente só consegue produzir equidade quando a gente tem dado. Então, assim, mesmo que sejam dados subnotificados ou dados que se levem a esses BOs, mas que esses BOs não andem, porque a realidade, novamente, da justiça brasileira é, novamente, transfóbica e LGBTfóbica e racista,
isso produz dados. E o que no final das contas a gente faz com esses dados? A gente produz mais política pública. Políticas públicas. Né? Então, por isso que é importante. Sim, e aí, além desse lançamento do terceiro boletim de violência, a gente discutiu esses dados e também as políticas públicas, o fortalecimento das que existem e criar novas políticas públicas. Mas a gente sabe que, muitas vezes, lá na hora do atendimento, o profissional, ou ele não quer fazer essa pergunta, ou ele realmente é um profissional transfóbico. Recentemente surgiu um caso que até repercutiu nas redes sociais de uma moça, né, em José de Freitas, que chegou vários vídeos para mim, inclusive a gente já está entrando em contato com o município para aparar todos os direitos dessa mulher travesti, que ela, né, se identificava como uma mulher travesti. E lá, no TCO dela, que foi registrado no próprio batalhão, ela foi reconhecida com o gênero, como uma mulher transgênero, mas, em compensação, o nome civil estava lá. Em nenhum momento, o atendente ou atendente que acolheu ela lá na hora não teve aquela preocupação, né, de perguntar qual nome ela se identificava, fazer aquela busca social como a gente vem orientando dentro dessas formações. Imediatamente, nós, enquanto Coordenação de Proteção à População LGBT, entrou em contato com o batalhão de lá, falamos com o escrivão que fez o TCO e pedimos que ele ratificasse, né, o TCO e colocando o nome que ela se identifica, né? Porque a gente tem uma caminhada árdua, a gente sabe o quanto é difícil, né? Não é fácil a gente estar dentro de um espaço desse, e quando a gente se fala de população LGBT, QIAPN+, e de mulheres travestis e transexuais, para a sociedade, infelizmente, são pautas que não importam. Como se a gente não tivesse o direito de ir e vir, né? E nós somos cidadãos e cidadãs. A gente pagamos impostos, a gente quer ser respeitada, a gente quer ser acolhida da mesma forma que a gente acolhe toda a população. E aí a gente vem fazendo esse trabalho de sementinha, trabalhando esse projeto do Identificar para Respeitar, para que, de fato, o Estado, né, porque as pessoas que estão à frente desses órgãos são representantes do Estado, e o Estado é para acolher. Muito obrigada, Leona. E é isso mesmo, sabe? E agora, fazendo assim um gancho com tudo isso, eu pego aqui a sua fala e jogo pro Ciro, né? O que está faltando em relação a protocolos de segurança, sabe? O que está faltando enquanto legislação, enquanto direito, né? Você que está aqui como representante da OAB, o que você sente, que você acha que pode melhorar, né? Porque construir a gente já construiu. Sim. O que está faltando é o que a Leona e você já falaram: interesse do Estado. Infelizmente, nós precisamos de legislação. O Brasil é um país onde o direito positivo, o direito de legislação, o direito que é feito por legislação, ele precisa estar muito bem construído, ele precisa estar muito bem normatizado e fundamentado para que direitos, de modo geral, eles sejam reconhecidos. E quando se trata da população LGBT, isso se torna ainda mais sensível, porque é uma população que está à margem da sociedade, à margem do Estado, durante muitos e muitos anos. Os estados, eles podem realizar políticas públicas de modo individual, como, por exemplo, essa política pública que foi mencionada pela Leona. Mas o estado do Piauí faz, e os outros estados, eles fazem esse trabalho? E o governo federal, ele faz esse trabalho em relação a criar protocolos, criar legislações para que essas pessoas que estão à margem da sociedade, essas pessoas que estão sendo a todo momento precarizadas, elas têm os seus direitos garantidos, têm os seus direitos assegurados? Então, o que é que nós precisamos fazer? É uma renovação do nosso legislativo. Isso mesmo. É uma renovação dos nossos governantes para que nós possamos realmente trazer essa pauta como pauta importante. Como a Leona falou, hoje nós temos os dados da ANTRA, você bem falou. Mas esses dados da ANTRA, eles são utilizados, eles são levantados, eles são construídos por meio de ONGs, né? São as chamadas ONGs, como você mencionou. Então, por mais que esses dados sejam válidos, efetivos, quando nós temos um dado
que é produzido pela própria Secretaria de Segurança Pública, eu acredito que esses dados, eles possam fazer com que mais políticas públicas e esse debate consiga chegar às pessoas que têm a condição de produzir a legislação. Talvez até um Isso. censo, né? De Talvez fato, um como, censo. como o IBGE que a gente faz. Sabe assim, doutor Ciro, eu acho interessante tudo isso que a gente está debatendo aqui. Porque, assim, como eu falei, me considero uma psicohistoriadora, né? Eu não acredito que existe psicologia sem história, eu não acredito que existe travestilidade sem memória. A gente, enquanto pessoas trans, travestis, a gente fala muito travestilidade, mas isso é papo para um outro podcast, né? Mas, assim, a gente não é nós não somos uma comunidade ahistórica. A gente é uma comunidade com história. A gente é uma comunidade que tem aí um grande processo de existência e resistência, sabe? A gente não nasceu do vento. A gente não existiu do vento. A gente existe desde o início dos tempos. A questão é quem escreveu a história. Quem escreveu a história sempre foram essas pessoas que a gente fala, né? Novamente, daquela siglazinha que parece tão enjoada, gente. Mas é porque realmente a gente também tá cansado disso. Mas é sempre a população hétero, cis, branca, normativa, sem deficiência. Porque, assim, se a gente for olhar a história, doutor Ciro, aqui no Brasil a gente já é revolucionário antes de Stonewall. Sabe, a gente já está produzindo confronto com a polícia, jogando pedra contra a polícia, batendo, entrando em confronto já antes de 1978, 76, lá em Stonewall. A gente já é revolucionário. Tem, por exemplo, um trabalho do Whittaker, que ele é de 1934, e ele faz uma análise dos homossexuais que se prostituíam no Parque Trianon. O Parque Trianon em São Paulo, para quem não sabe, gente, era conhecido como um ponto de encontro para pessoas LGBTQIA+, no início do século passado. Então, assim, as pessoas iam para lá, pessoas trans e travestis, para lá para poder elas não somente se prostituírem, para elas terem uma forma de vida, porque a prostituição para a gente sempre foi uma imposição e muitas vezes, durante toda a nossa história, basicamente a única forma de existência e subexistência que a gente tinha. E ele faz ali uma análise. E quando a gente vai ver o que ele quer dizer com homossexual, né, o Whittaker, que era um delegado de polícia na época, a gente descobre que não são homossexuais, não são homens gays, são mulheres travestis, né, que infelizmente tinham que cortar o cabelo muito baixo, que não poderiam utilizar das vestimentas femininas durante o dia, porque se elas utilizassem isso, elas seriam presas, né, pelo Código Penal, que falava aí sobre, como é, doutor Ciro? O código era sobre vadiagem. Isso, vadiagem. Né, vadiagem. Então, assim, tinha um código muito específicos. Inclusive, a própria palavra travesti é interessante a gente até topologizar e identificar isso historicamente. A palavra travesti, sabe como é que ela nasce? Eu descobri isso recentemente, né? Eu estou estudando para o meu doutorado e eu estou gostando muito de saber de uma história. Vocês conhecem o Magnus Hirschfeld? Magnus Hirschfeld, ele foi um médico psiquiatra lá no início do século XIX para o século XX. E ele tem um trabalho muito interessante que se chama Der Travestiten, né, que significa o travesti. E lá na Alemanha, na Europa, nesse tempo ele frequentava inclusive o ciclo freudiano, né, do Sigmund Freud. E lá ele fazia estudos justamente sobre as pessoas trans e travestis, né? As pessoas LGBTQIA+. E naquela época existia uma espécie de movimento que se chamavam bailes uranistas, né? Que eram bailes onde pessoas LGBTQIA+, se encontravam em determinados ciclos sociais, geralmente ciclo social da elite, né? E iam lá para poder se exibir, para poder viver, para namorar, para conhecer pessoas, para paquerar. E dentro dessas pessoas que ele vai estudando, existe a Condessa de Naalma. Quem é a Condessa de Naalma? É uma condessa carioca, filha de uma mulher da elite carioca do final do século XIX, que vem para a Europa, né, que vai para a Europa, para poder viver enquanto mulher. E essas mulheres, elas se identificam como travestis, né? E aí Dina Alma, inclusive, se identifica também como travesti,
né? Mas aí, novamente, recai na questão da história e da pena. Elas se identificavam como mulheres, elas sabiam que eram mulheres, elas viviam como mulheres, porque elas tinham também um grau de passabilidade. Mas as pessoas que escreviam a história, mesmo que seja um homem gay, colocou o travesti. Não era a travesti. Porque as identidades trans sempre foram consideradas do lugar masculino. Mas a travestilidade, ela não nasce com um tom pejorativo. Pelo contrário, ela nasce como um tom de identificação. Inclusive, era uma palavra muito comum na França para se identificar essas pessoas. E aí, quando a gente chega no Brasil, porque Dina Alma, gente, infelizmente ela morre, ela teve um casamento, ela se casou com um rapaz, um alemão, um professor de alemão. E aí, ela foi denunciada. Nisso que ela vai denunciada, chega a polícia com a equipe médica para poder entender o que estava acontecendo. E ela não queria sofrer a violência de ter o cabelo raspado e de ser colocada dentro de um hospital psiquiátrico. Então ela se mata com cianureto e isso vira uma história. E isso, dentro dessa história, sai nos jornais no Brasil, lá no início do século, porque ela morre ali mais ou menos entre 1910 e 1920, né? E isso vira e começa a ser notificado nas histórias do Brasil, né? Porque, enfim, vocês imaginam uma mulher da elite carioca morta dessa forma, né? Uma travesti. Isso inspira outras histórias. E a gente nunca teve o direito de se nomear. Na verdade, todas as vezes que a gente se nomeou, que a gente deu um nome pra gente, as pessoas que escreveram a história, elas nos retiraram esse direito de nome. Não à toa, historicamente, a gente sempre teve sobre uma outra bandeira, né? Ou era o pecado nefando, aquele que não deve ser nomeado, aí depois a gente passa pela homossexualidade, até a gente chegar no LGBTQIAPN+, quando a gente vai ganhando voz, a gente vai podendo dizer, a gente não é um homem gay, a gente é uma mulher. A gente é mulher, a gente é não binária, a gente é travesti, a gente é queer. Então, tudo isso vai partindo do lugar da nomeação. E eu trago todo esse contexto para que a gente possa ir também finalizando, de certa forma, aqui o nosso podcast, a gente finalizando no sentido de que trazer a importância não somente do nome social que a Leona trouxe, sobre as questões legais que o Dr. Ciro trouxe, mas também sobre entender que esse nosso direito, essa nossa história, essa violência que é produzida contra os corpos de pessoas trans e travestis, ele é uma história. E ele é uma história que envolve a nossa psicologia. Porque o sofrimento que a gente passa, ele também é psicológico. Né? Eu não sei se a Leona teve isso, né? E aí eu deixo para poder você também falar um pouco sobre isso, tá, Leona? Mas assim, eu ontem estava na minha análise e aí eu retifiquei meu nome recentemente, né? Eu até compartilhei essa conquista com a Leona, falei que eu estava muito emocionada, a Leona me ajudou também muito nesse processo. E aí, ontem eu chorei muito na minha análise porque eu entendi uma coisa, sabe, Leona? Não sei se você teve isso, mas eu entendi e foi um alívio que tira de cima das costas da gente, que somos pessoas trans, a gente entender que a gente nunca foi um homem gay. E é estranho a gente dizer isso porque é um peso que a sociedade coloca nas suas costas. Porque, tipo assim, você é um homem, você é um homem, você é um gay mais afeminado, sabe? Porque antigamente a concepção era que, tipo assim, existia uma escala. Tinha o gay, aí afeminando, até que virava travesti. Né? Era quase como se fosse uma escala. Pelo menos isso anos 90, né? Antigamente. Gente, é tão bom tirar esse peso das costas, porque eu finalmente entendi que eu não sou isso. Que eu sou mulher, eu nasci mulher. Se eu tivesse sido identificada como mulher desde que eu era criança, as pessoas tivessem entendido que eu era mulher desde que eu era menina, eu provavelmente teria tido menos problema. Eu teria tido uma vida totalmente diferente, sabe? Eu teria tido uma vida que hoje eu tô levando. E é estranho, porque é bom. Eu não sei se você já passou por isso, Leona, em algum momento onde você fala assim, nossa, é isso, sabe? Não é que a gente deixou de ser travesti, trans, a gente sabe que a gente é travesti, que a gente é trans, mas a gente sabe que a gente é mulher. Nós renascemos, né? Novamente. Bem no início eu tive, assim, porque a minha mãe era muito preconceituosa, apesar dela ser nova na época, mas ela sempre dizia que teve um casal de filhos, um homem e uma mulher.
E muitas vezes, essa minha história de vida é tão assim, Rafa, é uma coisa assim que deu uma reviravolta assim imensa. Eu fazia educação física e tinha uma menina que era afim de mim, né? Porque ainda na minha 14, 13 anos, e desde criança eu sempre usava a roupa da minha irmã, passava batom, fazia, sabe? E aí minha mãe sempre reclamava. Muitas vezes chegava até me bater. Aí uma vez a minha mãe, aos 15 anos, minha mãe saiu para Brasília, foi para Brasília para poder trabalhar para dar uma qualidade de vida melhor. E aí eu comecei a ser chantageada por essa menina que não sei qual era o desejo que ela tinha. Sei que ela queria ficar comigo. E eu disse, mulher, tu sabe, eu gosto de homem, eu sinto vontade de homem, eu sou uma mulher. Aí eu vou dizer pra tua mãe. E aí, quando ela falou isso, eu me tremi todinha na base. Fiquei nervosa, com medo do que minha mãe podia fazer comigo, porque minha mãe era bem rigorosa mesmo. Quando eu não passava na escola, quando eu chegava em casa, era uma taca conversada. E ela sempre dizia, olha, se um dia eu descobrir que tu vou usar o termo pejorativo, que infelizmente a sociedade ainda usa hoje, que é o viado. Se eu descobrir que tu é viado, eu vou te matar. Porque eu tive filhos homens. Aí fiquei com medo, eu sei que minha mãe ficou sabendo, quando ela retornou, eu já estava iniciando a transição. Inclusive, eu era do grupo do Mirindiba, que era um coletivo de gays que existia antigamente. Logo em seguida, eu conheci, depois de um ano que eu estava frequentando esse grupo, né, conhecia as meninas, que era a Maria Laura, que fazia parte do GP Trans. E a partir daquele momento, eu fui me fortalecendo, né, enquanto mulher, e tomando as decisões que realmente eu queria para mim, porque eu não me sentia bem naquele corpo. E manhã chegou, a mãe disse assim, olha, meu Deus, começou a chorar. Disse que ia me bater, que ia fazer isso e aquele que ia me matar. Eu disse assim, mulher, eu não vou... Ela até disse, eu até te aceito ser viado, mas não precisa tu se trajar de mulher. Eu digo, mulher, eu vou viver uma vida que você quer e eu não vou ser feliz. E eu, que infelizmente, essa não é a realidade de todas, que muitas que colocam o pé na parede são expulsas de casa, que essa é a realidade da nossa população. Não à toa, a prostituição A se prostituição. torna a nossa única saída. A única saída. Não dizendo que a prostituição não seja uma profissão digna, Sim. porque é de lá que os nossos corpos, a maioria sobrevive. E aí, a partir do momento que eu falei isso, a minha mãe simplesmente disse, pois a partir desse momento eu não vou lhe manter mais. Se você quiser, você vai trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, né, em lojas. Depois, quando eu estava iniciando mesmo a transição, eu também trabalhei como profissional do sexo durante muito tempo. E hoje eu estou dentro desses espaços. Mas olha, lá em 2019, quando aconteceu aquele primeiro mutirão da Defensoria Pública, Meu Nome, Meu Orgulho, eu disse assim, mãe, vai ser hoje. Ela disse assim, o quê? Eu vou mudar meu nome. Não mude. Eu digo, vou mudar. Porque, Rafa, no dia, uma vez eu passei, eu fui, assim, não foi nem preconceito, eu fiquei assim, constrangida, porque eu fui resolver uma coisa trabalhista no Banco do Brasil, eu toda de vestido, toda feminina, que eu já tinha colocado silicone no meu corpo, já estava toda, sabe? E aí chamaram pelo meu nome morto, que infelizmente eu não tinha não era retificada. E para você ver que ainda que por mais que existe o preconceito, mas ainda temos pessoas que são sensíveis, são lutadores das causas. A moça, cheguei lá, eu disse assim, moça, sou eu. Ela disse assim, não, mas eu chamei fulano. Eu disse, não, sou eu, tá bem aqui. Aí ela disse assim, você sabia que isso já foi em 2018 que saiu a resolução, né? Isso, o ADI. O ADI, né? A nível nacional. Ela disse assim, você sabia que você pode mudar seu nome? Eu digo assim, pode. Pode, por que você não muda? Eu digo, ah, tá. E isso eu fui trabalhando a minha mãe. Quando saiu em 2019 o projeto, como eu não tinha condição de pagar um advogado na época, né, para fazer essa mudança, eu fui a terceira menina transexual, né, dentro do estado do Piauí, a conseguir a retificação de nome e gênero. Rafa, o meu processo não demorou. É uma alegria, né, amiga? Foi 3 dias. Rafa, quando eu fui receber minha certidão de nascimento, que eu vi lá o nome que eu escolhi, né, e que me identifica, que não tem muita diferença, e do nome, porque eu só tirei o Ardo e deixei o Leona, né?
O restante é tudo. Às vezes as pessoas perguntam, e o teu sobrenome? Foi tu que escolheu? Não, já é mesmo de batismo. E aí, quando eu vi o meu sexo feminino, Rafa, ali eu renasci novamente. Aquela mulher que existia dentro de mim se aflorou, saiu para fora, sabe? E É uma sensação é uma sensação indescritível. maravilhosa. Porque você tem uma passividade feminina, mas nem todas têm. E a partir do momento, doutor Ciro, quando eu ia para um posto de saúde, para uma agência, resolver alguma coisa minha, que chamava Leona, olha, aquilo era uma emoção, tão grande. Olha, eu tenho uma. Pra gente encerrando, dando para doutor Ciro, que a gente fala demais aqui, a gente travesti demais. tem muito assunto, tá? História de travesti é babado. É interessante, mas é sobre esse tema justamente que a gente está conversando, sobre essa mudança de nome. E que eu acho que o doutor Ciro talvez, inclusive, se sensibilize ainda mais com a causa, não somente por ser um homem gay, mas também por ouvir essas histórias, né? E também vocês, né? Então, eu mudei também meu nome, eu tinha um certo receio por medo também da transfobia que existe dentro desses espaços, sabe, doutor Ciro? E aí, aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu com a Leona, porque, assim, o meu avô faleceu faz pouco tempo, né? E aí, eu tenho uma herança a receber, né? E aí, nisso que eu tenho essa herança a receber, começaram a dar entrada no processo pra gente receber essa herança, né? Então, tinha que dar certidão de nascimento, documento, enfim, para poder fazer o inventário. Eu não queria ser reconhecida como o filho do Augusto, né? Que era o nome do meu pai, que já faleceu. Mas eu queria ser reconhecida como a filha. E aí eu acordei de manhã, um paciente meu tinha acabado de fazer o Pix, né, das sessões do mês, e eu falei, vou mudar. Aí eu peguei tudo que eu tinha de documento, de tudo, fui lá no cartório da minha cidade, onde eu fui registrada, né? E aí lá eu comecei a dar e comecei a ensinar o processo para o pessoal que também estava lá, porque eles não tinham muita experiência. E eles falaram assim, 5 dias. Aí eles disseram que eu ia me dar um prazo de 5 dias. Leona, com 24 horas, foi tão massa, porque a gente criou uma conexão eu criei uma conexão com aquele pessoal lá do cartório, que em menos de 24 horas eles falaram assim, vem buscar tua certidão. E aí, quando eu peguei aquela certidão, cidade, né? Na minha cidade, quando eu peguei minha certidão de nascimento, nossa senhora, é uma alegria indescritível a gente ser reconhecida por quem a gente é. E desde então, eu achei muito interessante, sabe, Leona? E é estranho, porque, novamente, gente, que fique bem evidente isso que eu vou falar, tá? Não é que a gente acha que se tornou cis, porque a gente fez cirurgia, porque a gente botou silicone, porque a gente mudou de nome, enfim. Mas quando a gente tá com o nosso documentinho na mão, o mundo ao nosso redor parece que finalmente reconhece que a gente de fato é mulher. A gente para de deixar de dar explicação. Eu hoje sinto zero necessidade de dar explicação. Eu não sinto mais a necessidade de dizer eu sou travesti, eu sou trans. Não, tá aqui meu documento. Você precisa? Tá aqui, mulher, sexo feminino. Sabe? Eu não sinto mais essa necessidade de dar essa explicação. E não é que eu não reivindique, eu não assumo esse lugar para mim. Eu reivindico porque eu sou e é o meu lugar também. Mas quando a gente é reconhecida, é como se a gente tirasse um peso das nossas costas de um discurso da cisgeneridade. E você se sente mais empoderada, você se sente mais feliz, você se sente reconhecida legalmente pelo Estado. E você ser reconhecida legalmente pelo Estado, e aí eu vou passar a palavra para o senhor, é você de fato existir. É verdade. E o que a Leona falou, esse depoimento dela, né? Esse depoimento pessoal sobre como a atendente do banco a tratou. E isso demonstra muito que, para que nós possamos combater esses microferimentos, essas microagressões, nós precisamos também ter essas microações. Sim. Ou seja, muito provavelmente, aquela moça tinha aquele conhecimento e já fez com que a Leona, num local que ela poderia ter sido violentada, ela recebesse um acalanto e recebesse também, inclusive, uma orientação. E assim, como advogado trabalhista, eu entendo que, por mais que ainda não exista uma legislação forte em relação à tutela da população LGBTQIAPN+,
As empresas, as instituições, a própria administração pública podem, por si só, criar mecanismos, protocolos para que essas pessoas elas sejam respeitadas. Nas escolas, no trabalho, enfim, em todos os ambientes. Eu acredito que a Secretaria de Segurança Pública, a própria SASC, a própria OAB, estão aqui para que nós possamos formar. Eu acredito que tudo isso é formação, é que nós possamos desenvolver essa consciência política de entender que todos nós somos iguais perante a lei, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas situações. Porque quando nós falamos sobre gênero, sobre identidade de gênero, nós estamos falando sobre aspectos da minha personalidade. E o Estado, ele não pode interferir em relação a isso. Eu acredito que se nós fizéssemos o nosso trabalho de modo, como a Leona falou, de formiguinha em formiguinha, nós vamos conseguir chegar lá. Enquanto a legislação, o Estado, ele não muda, enquanto o legislativo, eles não começam a produzir essa política pública, não começam a produzir essa legislação de modo mais enérgico, é o nosso trabalho como sociedade civil, como OAB, como Secretaria de Segurança Pública, como CRP, que são órgãos fortes, para que nós possamos, de fato, promover os direitos humanos para toda essa população. E que o senhor esteja lá. Sim. Desejo que o senhor também esteja lá para poder nos defender, porque o senhor é aliado da nossa luta. Não somente é um membro da nossa comunidade, mas você também é um aliado do nosso povo, porque eu considero nós, pessoas trans, não como uma comunidade. Eu acho que a gente é um povo, porque a gente tem língua, a gente tem história, a gente tem cultura, a gente está aqui desde o início dos tempos, e o recado para os transfóbicos que escutarem esse podcast é: a gente vai ficar aqui até o fim dos tempos. Com certeza. E Rafa, e quando nós falamos sobre a comunidade LGBT, nós não podemos ficar nos dividindo. Nós temos que realmente nos unir, porque nós lutamos por uma causa comum, pelo respeito, pela conquista de direitos. E pela nossa vida. E pela nossa vida. Nós não queremos criar direitos, mas nós queremos que os direitos que são existentes, reconhecidos, eles sejam dados a todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa. E outra coisa que a gente precisa focar é, no momento que eu permito que um direito alheio seja desrespeitado, seja ferido, por mais que naquele momento aquele direito ele não seja relacionado a mim, eu não tenha sido prejudicado ou ferido por aquela situação, mas vai chegar um momento onde eu vou ser ferido como ninguém. Então nós podemos sim entrar no retrocesso, porque hoje nós temos apenas decisões judiciais que resguardam a população LGBT. Nós não temos uma norma cogente. Então nós precisamos cuidar, por isso que eu sempre foco isso, a importância do voto, pessoal. Nós precisamos realmente eleger governantes, legisladores que possam fazer com que criem legislações e políticas públicas para a população LGBT e para a população que é mais vulnerável e precarizada. Para que nós possamos, de fato, ter condições de lutar com mais afinco, lutar com base legal, para que essas violências que ocorrem, para que essas microviolências no ambiente de trabalho, na escola, na sua própria casa, quantas mulheres transexuais e homens transexuais, eles têm dificuldade de conseguir um emprego, porque a primeira coisa que fala, olha, você é mulher transexual, mas você vai ter que se vestir em homem aqui dentro da empresa. Sim. E muitas vezes nem acontece isso, sabe? Quando se trata de uma mulher transexual, que o currículo chega lá, já é dispensado. Já é dispensado imediatamente. Bem, né? Para encerrar, né, eu queria finalizar aqui o podcast com a seguinte mensagem, pegando o que o Dr. Ciro trouxe e o que a Leona trouxe, para dizer: não existe saúde mental para gente se a gente não tem educação, se a gente não tem trabalho, se a gente não tem moradia, se a gente não tem direito às garantias mínimas que o Estado deveria dar para todas as pessoas. A prostituição, pra gente, ela muitas vezes é a única via. E não que a prostituição seja uma área de atuação profissional que deva se ter vergonha. Pelo contrário, a gente tem que ter muito respeito por essas profissionais. Mas a prostituição, ela não pode ser o único lugar que nos resta, porque é justamente o espaço que eu, que a Leona, a gente quebra. E pegando o gancho do Dr. Ciro para finalizar o nosso podcast hoje, eu quero deixar como mensagem o seguinte: a todos os psicólogos, a todas as psicólogas, a todos os psicólogos que forem nos ouvir e as pessoas que forem nos ouvir, e dizer que é muito importante que a gente escolha os nossos representantes com muito cuidado e principalmente que a gente escolha sempre os nossos representantes em todas as esferas a partir, de fato, das ações políticas e não apenas de discursos bonitos.
Porque o que mais tem dentro da política do Brasil são pessoas que dizem que fazem e acontecem, e no final das contas a gente sabe que sempre são mais do mesmo. Pessoas interessadas em manter um status quo, né, em ocupar um espaço para não fazer nada. Manter um espaço onde não vão saber trabalhar com a administração pública, serem bons administradores públicos, né? Isso em qualquer espaço, em qualquer entidade, em qualquer lugar. Então, quando a gente pensa sobre o direito ao voto, não jogue seu voto fora. Sempre coloque na caixinha do voto um voto de confiança em pessoas que pensam em trabalhos para pessoas LGBTQIA+, que pensem em políticas para pessoas LGBTQIA+, e que olhem para a gente como possibilidades e corpos possíveis em qualquer espaço. Porque o meu corpo é um corpo possível, vindo do interior do Piauí, que veio de uma mãe que foi uma mãe solo, que trabalhou com costura e fazendo doce no meio do sol quente para poder conseguir me dar uma vida melhor. E se hoje eu estou aqui é porque aquela mulher que trabalhou fazendo costura e doce teve uma outra mulher que foi quebradeira de coco-babaçu e uma mulher que trabalhou na roça, que foi a minha avó. Então, eu sou filha e sou neta dessas mulheres. E eu sou um corpo possível. Eu sou um corpo que veio desse lugar. Eu honro muito minha ancestralidade viva, que está aqui junto comigo, minha presidente maravilhosa, que eu amo, que ocupa esse espaço de luta comigo, e o doutor Ciro, que está aqui com a gente, representando a OAB, que é sempre um aliado do CRP 21 e em todos os nossos outros espaços, que a gente possa construir sempre. Sim. Quero muito agradecer vocês por estarem com a gente hoje aqui e que os nossos caminhos se cruzem sempre. Honro a vocês. Muito obrigada. Obrigada a você que escutou esse podcast até o final. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nos siga nas nossas redes sociais. Acompanhe os nossos trabalhos. E é isso. Até mais. Até a mais. próxima. Beijo, Até a próxima, galera. tchau.